Chegamos então ao nosso quarto e último bloco do nosso primeiro grande encontro. Vamos ter aí mais outros trabalhando noções do direito civil. Na sua tela aí, como você pode ver, a gente está trabalhando o assunto referente à tutela dos direitos da personalidade. E aí eu destaco, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Aí eu chamo a atenção da súmula 403 do STJ e ver também, caso você queira aprofundar mais os assuntos, os enunciados das jornadas de direito civil. Olha lá, vedação de atos de disposição do próprio corpo, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Temos aqui no artigo 13 o assunto. E quando nós falamos do artigo 13, o exemplo mais concreto aqui, ó, é o exemplo da correção de sexo, correção, ou também pode vir na sua prova adequação de sexo. É o caso concreto da chamada transgenitalização, ok? Bom, então aqui no artigo 13, o ato previsto no artigo 13 será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei. Mediante contraprestação pecuniária, estão vedados todos os atos de disposição do próprio corpo. Então aí umas telinhas aí. Observação. Sob comento, não veda cirurgias de mudança de sexo, transgenitalização. E aí eu trago os posicionamentos doutrinários para vocês aqui aprofundarem mais o assunto. Tudo bem? O artigo 14, ele trata do princípio do consenso afirmativo, dispondo que é válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. E hoje vigora a doação consentida. Olha aí a lei 10.211 de 2011, que alterou a lei, aí o artigo 9º da lei 9434. Ou o princípio do consenso afirmativo aí do Código Civil revogou parcialmente o artigo 4º da lei 9434. Observação, tal artigo não se restringe ao transplante, mas também para fins científicos. Nós temos aqui também o princípio no artigo 15 da não maleficência, os princípios da autonomia do paciente e da não maleficência. O artigo aí importante para vocês. Ninguém pode ser constrangido a se submeter com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Aqui trouxe também os enunciados 403 e 533 das jornadas de direito civil. O dispositivo deve ser interpretado restritivamente sem jamais priorizar a liberdade do paciente em detrimento da vida, a qual tem primazia constitucional. O que importa para os chamados testemunhos de Jeová. Aqui é muito importante destacar, os testemunhos de Jeová não aceitam a transfusão de sangue. E é um direito deles não aceitar tal transfusão. Até há uma discussão sobre colisão dos direitos da personalidade. Mas a grande maioria da doutrina sugere que o médico, em caso de urgência, atue para salvar a vida das pessoas que escolheram ser testemunhas de Jeová. Ok? Perfeito? Pois bem, não aceitam transfusão de sangue. Nesse caso, a posição dominante atualmente é que o médico deverá fazer a transfusão e salvar a vida do paciente. Isso se estivermos numa situação de emergência. Tem que ser deixado bem claro isso. Tudo bem? Beleza? Vamos lá? Olha só, como é que isso pode cair na prova? Prova para analista judiciário, STJ, oficial de justiça, avaliador federal. À luz da legislação e da jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir a respeito dos direitos da personalidade, do direito das famílias e dos direitos reais e da prescrição. O companheiro sobrevivente tem legitimidade para requerer medida judicial para que cesse lesão a direito da personalidade da pessoa falecida, com quem possui união estável. Tá correto, gente. Foi o que eu falei há pouco tempo para vocês. Lá no artigo 12, a doutrina e a jurisprudência somam aquele rol de pessoas à figura do companheiro. E aqui, ó, o artigo 12
pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até quarto grau. E aí o enunciado 275 da quarta jornada de direito civil inclui também, compreende aqui o artigo 12, a figura do companheiro. Olha aí outra questão que pode vir a cair. Considere, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. 2. O ato de disposição... Olha, percebam aqui, antes de a gente finalizar a leitura dessa questão, que o que está sendo perguntado nessa questão é a letra fria estampada da lei. Então está te perguntando, ó, considere de acordo com a lei e marque o correto, né? Então aí, a número 2, né? A parte 2 dessa questão que nós estamos abordando. O ato de disposição gratuita do próprio corpo para depois da morte é irrevogável, se feito por instrumento público. E 3. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. O que está correto, gente? Olha lá. Percebam aqui, ó, nos nossos comentários. O item 1, está correto de acordo com o artigo 13, letra fria, reprodução fria, estampada da letra da lei. O item 2 está errado, porque a gente viu o artigo 14 que fala do princípio do consenso afirmativo, que a gente viu. O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. E o item 3 está correto, de acordo com o artigo 15, que fala lá do princípio da beneficência ou da não maleficência, como eu destaquei para vocês. Então, gabarito é a letra A, somente a 1 e a 3 estão apenas de acordo com o artigo 13 e o artigo 15, ok? A 2 está errada porque difere do artigo 14. Vejam aí mais uma situação de prova. Bianca, ao ser informada sobre seu estado de saúde e sobre a necessidade imediata de internação para a retirada integral de uma das suas mamas, recusa-se a seguir as recomendações médicas e volta para casa. A situação narrada está mais proximamente relacionada a que tipo de direito? A imagem e a proteção da integridade de sua imagem corporal, a honra e a proteção da sua integridade e reputação social, a liberdade de expressão e a proteção do seu livre pensar, ao corpo e a recusa às intervenções que impliquem risco à vida, a privacidade e a proteção e preservação das partes íntimas do seu corpo. Vejam, de acordo com o artigo 15 que nós estudamos, o princípio da beneficência ou da não maleficência, né? Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. A questão tem, por gabarito, a assertativa D. E aí eu peço ainda que vocês dêem uma lidinha no enunciado 533. Vocês podem pegar esses enunciados no blog do Cristiano Sobral, blog.cristianosobral.com.br. Ok? blog.cristianosobral.com.br. Tá aí, galera. Tudo bem? Beleza? Então, ó, informando para vocês aí. Direito fundamental à identidade. Olha que importante aí, hein? Quando nós falamos isso, nós estamos trabalhando o artigo 16, o chamado direito ao nome. Vou mudar aqui para nós trabalharmos o seguinte. Nós temos o prenome, que nós temos a figura aqui, por exemplo, do Flávio, do Pedro, do João, ok? Flávio, Pedro, João. Nós temos o sobrenome, ok? O sobrenome, que é o apelido, por exemplo, o meu, ó, Sobral. Ou também pode ser chamado em provas de patronímico, ok? Patromínico, perfeito? Você tem a partícula, que é o de, o da, o dos, Fernando dos Santos é a partícula. Você tem o agnome,
que é o agnome? Visa perpetuar um nome anterior. Então, aí, ó, exemplo, Neto, Júnior. Então, ele visa perpetuar um nome anterior. Tudo bem? Então, nós temos aí essas situações. Olha o que eu coloquei na apostila. Nome civil, elemento designativo do indivíduo e fator de sua identificação na sociedade. O nome ainda atributo da personalidade. Envolve simultaneamente um direito individual e um interesse social. Vejam aí na sua apostila essa colocação. Por isso que eu falo, essa é uma apostila muito bacana, uma apostila rica, tudo bem? E aí, ó, vamos lá. Envolve simultaneamente um direito individual e um direito social. É direito e dever. Neles são compreendidos o prenome e o sobrenome, tudo bem? E aí eu coloquei a partícula para vocês, o agnome, que pode vir cair também na sua prova, tudo bem? Beleza? E aqui, ó, deixa eu ver se eu já coloquei aqui na apostila. Além de possuir um aspecto privado e um aspecto público, o nome. No aspecto privado, o nome é direito da personalidade, ligado ao princípio da dignidade humana. No aspecto público, o nome está ligado a uma ideia de uma identidade. O aspecto privado possibilita que a pessoa mude seu nome de acordo com a trajetória da sua vida. No aspecto público, há uma índole conservadora, porquanto a sociedade exige que o nome seja imutável para que haja segurança na identificação de cada um. São chamados de contingentes ou secundários. Olha aqui como pode vir. Acerca dos contingentes ou secundários, e aí você tem o agnome, que eu falei que é aquele que visa perpetuar um nome, Júnior, filho, neto, exemplos. Péricles Júnior. Quando há um apelido público e notório, esse é chamado de vocatório, gente. Olha só que tema importante, como Xuxa, Pelé, Lula. E tem o hipocorístico, que é um designativo do nome derivado de sua raiz, destinado à expressão de afeto. Por exemplo, Zeca, Chico, Zezinho, né? O cara é José, meu pai chama José. Muitos chamam meu pai de Zezinho, né? Bom, o prenome pode ser mudado nas seguintes hipóteses. E aí vem uma série de hipóteses que esse prenome pode ser mudado. Tudo bem? Bom, olha aqui, ó, o instrumento processual para a mudança do nome a ser realizado é a ação de retificação de nome, ok? Beleza. Proteção do nome. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que expõem o desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. E aí você pode até se valer daquela súmula que já fora citada aqui em algumas vezes na aula, que é a súmula 403 do STJ, e a possibilidade do dano moral in re ipsa. Súmula 403, dano moral in re ipsa. In re ipsa, ok? Dano moral in re ipsa. Mesmo que não seja exposto ao desprezo público, ou nome da pessoa não pode ser utilizado por uma terceira pessoa sem a devida autorização, ok? Sob pena de reparação por violação à honra objetiva e à honra subjetiva. A gente já estudou isso, né? Vedação ao uso do nome em propaganda na falta de autorização, que eu falei. Sem autorização não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Quando se fala de direito à imagem, tem-se a imagem retrato, a imagem atributo e a imagem voz. Eu não cheguei a citar com vocês sobre a imagem voz. Eu sempre me lembro da moça do aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Flight, taraná, 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 ela falando, aquilo até hoje me traz boas lembranças. Então é o que nós guardamos da imagem voz dela, não é? A imagem voz. Havendo o uso indevido da imagem, a obrigação de indenizar é automática em razão da violação, tá, de um dever originário, porque você não pode causar danos a outrem. Olha aqui o termo que eu utilizei, galera. Neminem laedere. Por que eu estou falando isso? Porque a responsabilidade civil, ela surge da violação de um dever originário.
Isso mesmo, a responsabilidade civil, ela surge em razão da violação de um dever originário. Violado um dever originário, surge um dever sucessivo. Que dever sucessivo é esse? Esse dever sucessivo é o dever de você reparar o injusto. E que dever originário é esse? De você não causar danos a outrem. Esse termo neminem laedere significa isso. Você não poder causar danos a outrem. Se você vier causar danos a uma outra pessoa, terá que reparar o injusto causado. Então aqui, ó, se você viola esse dever originário, surge o dever sucessivo. E que dever sucessivo é esse? Nada mais é do que a responsabilidade civil. Nada mais é do que a responsabilidade civil. Uso do nome fictício ou chamado pseudônimo, ok? Pseudônimo. O que é o pseudônimo? É o nome atrás do qual se esconde um autor de obra científica, por exemplo, ou literária, tudo bem? Ou literária. Então, ó, o pseudônimo, segundo o artigo 19 do Código Civil, é aquele que goza de proteção que se dá ao nome. Pseudônimo não significa um nome fictício, usado por um indivíduo como alternativa ao seu nome legal. E aí eu coloquei outro trecho que já fora citado em prova dessa forma, ok? Proteção da imagem, e aí, mais uma vez, eu sou uma súmula 403 do STJ aqui para vocês. Salvo autorizadas ou, se necessárias, a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, transmissão de palavra ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas ao seu requerimento sem prejuízo de indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade. Tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Caso ocorra colisão, a gente já viu que nós vamos usar a técnica da ponderação e o parágrafo 2º do artigo 489 do CPC de 2015. Proteção à privacidade da pessoa natural, e aí mais falando dos direitos da personalidade, mais assuntos citados em prova, e vamos ver como isso cai. Olha aí, dadas as assertativas abaixo, assinale a alternativa correta. O Código Civil de 2002, na redação vigente, se ocupa nos artigos 11 a 21 a tutela dos direitos da personalidade, ou seja, da proteção jurídica de objetos, de direitos que pertencem à natureza do homem, direitos da humanidade. Mais diante, no artigo 52, atribui também às pessoas jurídicas a titularidade de direitos da personalidade, desde que compatíveis com os aspectos múltiplos que desenvolvem. A partir dos referidos dispositivos legais, é correto afirmar que aqui vale a pena, quando mencionado o artigo 52, que façamos uma observação, e a gente vai rever isso lá na responsabilidade civil, para a súmula 227 do STJ, ok? Súmula 227 do STJ. O que essa súmula diz, Cris? Que a pessoa jurídica poderá demandar por um dano moral, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha. O ato de disposição do próprio corpo para fins de transplante é admitido pelo Código Civil de 2002, na forma estabelecida por lei especial. Sendo assim, é permitido à pessoa plenamente capaz de dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e parte do seu corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplantes, desde que resguardada a sua integridade físico e psíquica. É válida com o objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, ok? No todo ou em parte para depois da morte, sendo que a livre manifestação expressa do doador dos órgãos em vida prevalece sobre a vontade de seus familiares. Toda pessoa natural
têm direito ao nome, sendo que a forma fundamental de aquisição do patronímico é a filiação. O atual Código Civil, no entanto, permite que o marido adote o patronímico da esposa, na medida em que a própria Carta Constitucional de 1988 equiparou os direitos e deveres dos homens e mulheres. O direito ao nome empresarial ou a denominação de sociedade simples, associações e fundações decorre da proteção que a lei civil assegura às pessoas jurídicas. E o que são pessoas jurídicas aqui? Vamos lembrar que pessoas jurídicas nada mais são do que um ente moral criado pela vontade do ser humano em que o ordenamento jurídico lhe defere personalidade. Ente moral criado pela vontade do ser humano em que o ordenamento jurídico lhe defere a personalidade. Isso é uma pessoa jurídica. Então, o direito ao nome empresarial ou denominação das sociedades simples, associações e fundações decorre da proteção que a lei civil assegura às pessoas jurídicas, enquanto sujeitos do direito à identidade, ao passo que, do ponto de vista da ordem pública, esses sujeitos de direito titulares de nome ou da denominação têm a correlata obrigação de ter um nome pelo qual possam ser identificados perante a sociedade e os poderes públicos. E aí a gente trabalha com aqui o nosso gabarito sempre comentado na sua apostila. A gente já viu que o item 1 está correto, artigo 13 combinado com o artigo 14, estudamos de forma bem precisa. O item 2 tem por fundamento o enunciado 277 da 4ª jornada, dispondo que o artigo 14 do Código Civil, ao afirmar a validade de disposição gratuita do corpo em parte com objetivo científico ou altruístico, para depois da morte, determinou que a manifestação expressa do doador de órgãos e vida prevalece sobre a vontade dos familiares. O item 3 está correto e baseia-se no dispositivo do artigo 16, que fala do nome, combinado com o artigo 1555 do Código Civil. E, por fim, o item 4, que fundamenta na previsão dos artigos 1155, fala ali a parte do direito empresarial, né? E o 1156 e o 1166. Então, olha lá, recapitulando, a 1 está correta, tudo bem? A 1 está correta. A 2, né? A 2 aqui, ó, o item 2 tem por fundamento disposto no artigo 14, né? E o item 3 também está correto. Então, ó, vamos lá. Todas estão corretas? Todas as assertativas estão acertadas. Mais uma questão aí resolvida por nós, né? A gente trabalhando a teoria, trabalhando a letra da lei, citando súmulas quando o STJ tem súmulas, trabalhando bastante, tudo bem? Bastante esse assunto relativo aí aos direitos da personalidade. Olha que bom assunto para cair no seu certame de analista, um excelente assunto. Mas vamos seguir, né? A gente está aqui estudando e a gente tem que seguir. Vamos embora, vamos embora. Pessoa jurídica, como eu falei, é um ente moral criado pela vontade do ser humano, em que o ordenamento jurídico lhe defere a personalidade. Isso de acordo com a teoria afirmativista. Pessoa jurídica é uma realidade técnica, fruto de técnica legislativa. Tudo bem? Agora, essa pessoa jurídica, uma questão que está muito na moda agora, é o tema da desconsideração da personalidade jurídica. E é um dos temas que eu sempre aposto para as provas. Como a gente está estudando aqui as noções do direito civil, a gente tem o material de apoio de pessoa jurídica, mas a gente não vai passar por todos os pontos de pessoa jurídica. Então, a gente vai trabalhar aqueles que são mais... vou falar, estão mais na modinha para serem perguntados. E a desconsideração da personalidade jurídica é um assunto. Porque se essa pessoa ela não cumpre com a sua função social, se essa pessoa não cumpre com a sua função social, ela será sancionada pela lei. E a lei apresenta como sanção
a desconsideração da personalidade jurídica. Que não pode ser confundido com despersonalização, ok? Não pode ser confundido com despersonalização. Então, tem a desconsideração da personalidade jurídica, ok? E vale a pena aqui o artigo 50 do Código Civil, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 133 seguinte do CPC de 2015. 133 seguinte do CPC de 2015. Então, nós temos aqui o artigo 50, o artigo 28 e o artigo 133 e seguinte. O que é a desconsideração da personalidade jurídica? É uma sanção aplicada quando essa pessoa jurídica ela não anda nos trilhos. E aí aplicamos essa sanção. E o que é a desconsideração em si? É a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. É a aplicabilidade daquilo que nós chamamos da teoria do lifting the veil. Eu levanto o véu da empresa para penetrar no patrimônio particular dos sócios. Então, é a suspensão episódica, suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. É a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Isso é a desconsideração da personalidade jurídica. É a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. É a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Desconsideração da personalidade jurídica, ok? Você não pode, repito, confundir com despersonalização, que é a extinção. A desconsideração é a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Segundo o advento do Código de Processo Civil de 2015, não pode-se mais falar de desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Sempre deve ocorrer requerimento da parte lesada ou do membro do Ministério Público. Então, é sempre requerimento da parte lesada ou do membro do MP, quando couber ele intervir no processo. Então, sempre que houver requerimento da parte lesada ou do Ministério Público, pode haver a penetração no patrimônio particular dos sócios, ou seja, não pode se dar de ofício, não cabe de ofício. Diante da leitura do artigo 50 do Código Civil, nós adotamos uma teoria, a chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Por que maior? Porque existe uma maior complexidade para que eu venha penetrar no patrimônio particular dos sócios. Tudo bem? Beleza. Voltamos para a tela. Nós temos a teoria menor. Menor adotada, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, assim como na legislação ambiental. Teoria menor por quê? Porque existe uma menor complexidade para que eu venha penetrar no patrimônio particular dos sócios. E o CPC de 2015, que traz expressamente agora o assunto como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque o CPC de 73 não trabalhava esse assunto. Inclusive, o CPC de 2015, ele trabalha com a chamada desconsideração inversa ou desconsideração às avessas, ok? Que é muito comum sendo aplicada no caso de, por exemplo, no direito das famílias, quando houver um divórcio e termos ali uma confusão patrimonial. Anotem esse tema, desconsideração inversa ou às avessas. Salvo engano, no Código de Processo Civil, no artigo 133, no seu parágrafo 2º. Queridos amigos e amigas, hoje então nós vamos finalizar o nosso encontro aqui, nosso encontro de número 1. E nós vamos trabalhar ainda negócios jurídicos, prescrição e decadência, para depois passarmos para as noções do direito obrigacional, noções do direito contratual e noções da responsabilidade civil.
Beijo pra mulherada, abraço pra macharada. Lembrem que sonhos são gratuitos, mas você precisa pagar um preço para realizá-los. Tchau!